Sim, Senhor, vem falar através de Leonardo ao nosso coração, Senhor. Te entregamos toda a tarde de hoje, Senhor. Todo esse encontro que Tu queres ter conosco, Senhor Jesus. Tu preparaste tudo isso para ter esse encontro conosco. Então, desde já, prepara o coração de cada um. Prepara o meu coração. Pedimos também pela intercessão de Nossa Senhora. Ela que sempre está em nosso meio, que não nos deixa sozinhos, que sempre está nos ajudando, nos auxiliando. Pedimos agora a intercessão de Nossa Senhora, para que ela venha interceder pelo Leonardo e por cada um de nós. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Amém? Amém. Boa tarde. Eita, que boa tarde. Boa tarde! Parece que a gente não saiu de um louvor nesse instante, né? Vamos lá, Danley, fazer aquele lá. Eu peço que você agora nesse momento, possa fechar os seus olhos. Daqui para lá, né? Feche os seus olhos agora. Põe a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. É aí que moram todas as vontades de Deus em tua vida. Põe a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos, vive esse momento, os jogos, as brincadeiras, o lazer, tudo isso vai passar, mas essa experiência que você vai viver em oração vai ficar, e é o que sempre fica, meu irmão. Por isso fecha teus olhos e participa desse momento. Se você não sabe cantar, escuta e pede ao Senhor que esse Espírito venha sobre você. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo, em meu ser, em meu ser, em meu ser, em meu ser. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, cura o meu coração, cura o meu coração e faz-me um homem novo, uma mulher nova, com teu poder, com teu poder, com teu poder, com teu poder. Ergue teus braços agora, diga: te adorarei, te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Agora vai acalmando o teu coração, pode abrir seus olhos. Essa palavra, essa canção que nós iniciamos agora, ela vai falar muito da experiência de uma mulher que viveu essa graça, inicialmente, de receber esse batismo. Por isso que a gente canta: sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve. E a segunda é a experiência de adoração. Os dois se completam e fazem esse conjunto. Então, quem trouxe sua Bíblia, quem tem a Bíblia no celular também, vamos lá em João capítulo 4, versículo 3 em diante. Quem trouxe sua Bíblia? A minha tradução é a da Ave Maria. A de você pode ser um pouquinho diferente a leitura, mas não muda a experiência da palavra. João capítulo 4, versículo 3.
Para quem tem Bíblia no celular, achou ligeirinho, né? A experiência com a Bíblia tá boa, que é uma beleza. É bom. Amém? Vai lá, vamos procurando. Página 1387. Mais lá para os evangelhos, gente. Novo Testamento, entre Gênesis e Apocalipse. Está na Bíblia. Depois do versículo 3, ou do capítulo 3, no versículo 4, no capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo 3 de João. Diz assim: deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Quem deixou? Jesus e seus discípulos deixaram. Ora, devia passar por Samaria. Grava isso, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade de Samaria chamada Sicá, junto das terras de Judá, as terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço, o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Marca isso aí também na sua Bíblia, meio-dia. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Algumas traduções podem ter assim: não se serviam dos samaritanos. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se compreendesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água viva, que jorrará até a vida eterna. Versículo 15. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5, marca isso daí, 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Contabilizando, são 6 maridos. Nisso disseste a verdade. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e em verdade. E esses adoradores é o que o Pai deseja.
Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos dará a conhecer todas as coisas. Versículo 26, muito importante, até marca isso daí. 26 ele diz: disse-lhe Jesus: sou eu quem falo contigo. 27, nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que tivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro. Marca isso daí também. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Palavra da nossa salvação. Beija a tua Bíblia. E aplaude, né? Eu pedi para vocês beijar a Bíblia na hora que estava aplaudindo. Aplaude a palavra de Deus. Eu acho que quando chegou ali no versículo 8, mais ou menos, vocês já se perderam de toda a história, né? Porque realmente é uma história bem longa, né? Um versículo bem longo que nós fizemos a nossa leitura aqui agora. Mas eu vou dar uma resumida para vocês poderem entender. Ora, Jesus estava na cidade santa. Como é o nome da cidade santa? Jerusalém. Jerusalém, comemorando uma festa que nós não conhecemos, chamada Páscoa. A Páscoa dos judeus, eles passavam ali uma semana inteira fazendo tanto a sua peregrinação quanto seus momentos de oração. Enfim, Jesus, como um bom judeu, foi para a terra de Jerusalém, nas terras de Judá, para fazer a sua penitência anual, o seu movimento anual, a sua peregrinação anual, que todo judeu bom deveria fazer, pelo menos uma vez na vida. E Jesus, ensinado por José e por Maria, fazia isso com muita frequência, né? Tanto que a gente vê lá que ele fala que, como era de costume, eles sempre iam e vinham em Jerusalém. Esse relato a gente vê lá quando Jesus é pequenininho, tem 12 anos. Só que o que acontece? Entre Jerusalém e a terra que Jesus morava, Jesus era o quê? Um galileu, então ele morava na Galileia. Desses dois localidades, entre a Judéia e a Galileia, existia um grande pedaço de terra chamado Samaria. Esse grande pedaço de terra tem uma história grande e longa de conflitos. Existe um conflito quase que histórico. Até hoje, talvez, eles vivem esse conflito. Eu até esqueci de pesquisar se ainda vivem esse conflito. Mas os judeus e os samaritanos, como a gente viu aqui na passagem, eles não se davam. Eles não se comunicavam. Eles não tinham relações entre si. Porque lá no passado houve uma traição. Os samaritanos se juntaram com os povos de fora, os estrangeiros, se juntaram e fizeram guerra contra o restante do povo de Israel. Isso já é uma história bem antiga, 1000 anos atrás. Então é uma rixa de 1000 anos de história que a gente vai ver aí essa discussão. 1000 anos na época de Jesus, né? Na época de Jesus já eram 1000 anos de conflito. Ora, existia então para o judeu, todo judeu pegava um caminho muito específico quando precisava passar para Jerusalém, principalmente aqueles que vinham da parte do sul de Israel. O que eles tinham que fazer? Tinha um rio, pouco conhecido por nós também, chamado Jordão. Eles tinham que atravessar o rio Jordão, andar pela Decápole, depois ir para uma cidadezinha chamada Pérea, e até chegar à região de Jerusalém, e ali eles fazerem seu culto. Não era costume de judeu nenhum passar pelas terras de Samaria. E qual é a primeira coisa que Jesus faz? Gente, vamos montar aqui a cena na nossa cabeça. Ora, os discípulos, eles normalmente, né, eles estavam sempre à frente do mestre. Para quem assiste The Chosen, sabe como é que funciona.
né? Os discípulos estão sempre ali, na verdade, quase que protegendo Jesus, ó, o mestre, protegendo o mestre. Ninguém toca no mestre, ninguém pega no mestre. Para quem assistiu a série, vê bem essa realidade. E o que acontece? Os judeus estão indo, tem uma plaquinha lá, imagina comigo, tem uma plaquinha lá e diz assim: para a sua direita, vocês vão pegar a Pérea e caminho da Judéia. Embaixo tem escrito, para judeus. Embaixo, a minha visão está horrível. Sim. Agora que eu consegui ler. Para a direita tinha uma plaquinha dizendo assim, para judeus. Ou seja, caminho da Pérea. E em frente, tinha uma plaquinha dizendo assim, Samaria. Os discípulos naturalmente foram para onde? Pela terra que os judeus andavam, né? Jesus diz, ei gente, só um pouquinho, vamos aqui. Os discípulos de Jesus, também sendo judeus, olharam e disseram, peraí mestre, aquela terra ali é a terra de Samaria. O senhor sabe, né, da Samaria e tal, 1000 anos atrás, briga e tal, a gente não se comunica com eles, são impuros, são misturados. Aí Jesus disse, mas gente, aqui é mais perto. Faz essa imagem na sua cabeça, aqui é bem mais perto. Ora, a viagem, o Queiroz vai saber bem direitinho, qual a quilometragem de Cascavel até Canindé? 180 quilômetros. A viagem que os discípulos faziam a pé, de Jerusalém até a Judéia, por esse caminho dos judeus, era mais ou menos essa, era 175 quilômetros de distância. Isso a pé, isso dá 40 horas de viagem se você não parar, né? Aí tem as paradas, os descansos e tudo. Só que acontece, o caminho que os judeus pegavam era muito mais favorável. Tinham 4 pontos favoráveis para um judeu andar por ali. Primeiro, suprimento. Era muito mais fácil um judeu ir por lá, porque era muito mais povoado, tinha muito mais gente. Então, os discípulos só precisavam andar com dinheiro. Precisava de comida, comprava ali no povoado, caminhava. Precisou de comida, comprava no outro povoado, caminhava. Samaria não tinha isso. Samaria só tinha Sicá e Samaria, que é a cidade. Segundo ponto, era água. Ora, os judeus andavam sempre ao lado do rio Jordão. Então, a água não seria uma necessidade para aqueles que estivessem fazendo aquele percurso. Terceiro ponto, era a segurança. O povo iria muito mais seguro, primeiro porque existia uma estrada romana que levava até a cidade de Jerusalém e vice-versa, né? Jerusalém e a Galileia. Tinha essa estrada que assegurava uma viagem tranquila. Indo por Samaria, eles tinham insegurança. Quer saber qual a insegurança que eles tinham? É tipo, num clássico rei, Fortaleza e Ceará, eu vim com a camisa do Ceará no meio da torcida do Fortaleza. Eu vou sair vivo? Não, né? Pronto. Bem parecido a realidade. Um judeu passar no meio dos samaritanos era um risco de vida para os judeus. E o quarto ponto era religiosamente aceitável um judeu passar por fora de Samaria. Ora, faz aí o teu pensamento aí. Jesus diz assim, a terra que não aceitarem vocês pegam as sandálias, batem para tirar areia, porque nem a areia eu quero que vocês levem dessa terra. Imagina aí os discípulos, dão 6 passos, limpa. 6 passos, limpa. Imagina a situação que os discípulos de Jesus olharam para eles, mestre, a gente vai caminhar tão devagar nessa estrada aqui, porque a gente vai ter que ficar limpando os pés direto, porque essa terra é impura. Essa terra aqui ninguém deve pisar. Jesus disse, mas lá em João, ele vai dizer assim, mas Jesus devia ir para Samaria. Eis aí a primeira questão. Aí, os discípulos já tiveram uma realidade de perdão. Imagina os discípulos já andando por dentro de Samaria, dizendo, meu Deus do céu, o mestre inventou essa coisa aqui, agora eu vou ter que relevar isso daqui, vou ter que relevar essa história. Imagina Jesus dizendo assim, gente, faz 1000 anos já esse conflito.
Você participou desse conflito? Não. O seu pai participou do conflito? Não. O seu avô participou do conflito? Não. São mil anos. Já passou há tanto tempo. Por que vocês estão tomando as dores de gente lá atrás de 1000 anos? Aí começa o exercício de perdão. Os discípulos vão andando junto e vão se perdoando e perdoando os samaritanos. Um pouquinho mais na frente, eles chegam num cantinho chamado Poço de Jacó. Imagina os discípulos quando olharam para aquilo e eles lembravam de todas as escrituras que eles leram e escutaram, que José cavou um poço, que os filhos de Jacó tomaram daquela água, os rebanhos de Jacó tomaram aquela água, e eles foram vivendo a palavra de Deus enquanto caminhavam. Ora, Jesus, sabendo que era humano e sabendo também de todas as coisas, ele sabia que seria o primeiro a se cansar da viagem. Quando eles chegam no poço de Jacó, ele diz assim: gente, eu estou com sede e eu estou cansado. Aí os discípulos: rapaz, o que eu vou fazer? Você não vai aguentar andar, porque quando os discípulos saem para comprar mantimentos, é sinal que Jesus também está com fome. Jesus está com fome e com sede. É porque o destaque de João é para a bebida, né? Ele quer tratar a questão da água viva. Então ele manda: olha, vocês vão lá na frente. Vão na frente de que lugar? A cidade que eles não queriam ir, Samaria. E eles vão para Samaria comprar mantimentos, enquanto Jesus fica no poço. Mas Jesus, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele é estrategista quando ele quer conquistar a alma de cada um de vocês. Uma mãe falava esses dias para um jovem do acampamento: meu filho, ajude Deus a te ajudar. Você vindo para um acampamento como esse, você está ajudando Deus a alcançar o seu coração. E Deus se aproveita dessas estratégias, dos jogos, das brincadeiras, desse contato com os nossos irmãos, das adorações, da missa, de tudo, para se encontrar conosco. E Jesus se utilizou dessa estratégia, mais uma vez, com uma mulher. Eu pedi para vocês marcarem que ele estava no poço ao meio-dia, não foi? Meio-dia. Ora, existem duas possibilidades para uma pessoa ir a um poço buscar água a aproximadamente 5 quilômetros de distância. Ao meio-dia, 5 quilômetros de distância, o que faz uma pessoa sair de casa para buscar água no sol mais quente, assim, um estágio para o inferno, né? Assim, um pouquinho mais quente que Sobral. O que faz uma pessoa sair? Eu tenho duas possibilidades. Uma porque ela esqueceu de comprar água lá com o menino dos garrafão de água. Mas eu acho que não foi isso. Eu que esqueço lá em casa, né, amor? Eu que esqueço de comprar água. A segunda é porque aquela mulher, ela não tinha uma vida moralmente aceitável. O horário cedinho, onde o sol estava frio, era o horário das famílias, era o horário das mulheres bem casadas, era o horário ali que você ia levar os seus rebanhos para beber água. 12 horas não era horário de família, de pessoa de família estar no meio da rua, não. Era para estar em casa, almoçando, estando com os seus. Por que uma mulher faz esse percurso de 5 quilômetros, saindo de Samaria até o poço em Sicar? Jesus, ele vai ensinar para essa mulher mais na frente por quê. Olha, o gesto de Jesus, ele mostra como Deus, ele de fato se baixou, se rebaixou, como diz o próprio São Paulo, né? Ele diz assim: humilhou-se até a morte de cruz, né? Ele se diminuiu. Quando Jesus faz esse movimento e diz assim para a mulher está colhendo água, está enchendo, e olha que a mulher, quando viu Jesus, ela já identificou Jesus como um judeu, porque judeus e samaritanos se vestiam diferentes, existia um jeito diferente de se vestir. Então, quando ele vê Jesus e eles dois estão sozinhos, Jesus mandou os discípulos comprarem os mantimentos, ele estava sozinho com aquela mulher.
Ora, veja a situação que passou na cabeça daquela mulher. Ela pensa, eu sou uma adúltera, e aqui diante de mim tem um homem, e eu sou mulher. Está aqui sozinha eu e esse homem. O que esse homem pode fazer comigo? Ainda mais judeu. Na cabeça dela, ela deve ter pensado, me lasquei. Acabou para mim hoje. Mas aí vai pensando na cena. Ela vai colhendo ali a água no poço e demora. Puxou água, né? E hoje em dia a gente tem aquela rodanazinha, né, que facilita. Mas naquele tempo era água para baixo, corra para baixo e puxando, e marcando, né, e cansando. E ela vai lá enchendo. E quando ela termina de encher, ela bota aquilo no ombro, eu vou embora. E aquele homem que estava lá, o que ele diz? Ei, me dá um pouquinho de beber dessa água aí. A mulher ficou indignada. Sendo tu judeu, eu samaritana, tu vem me pedir de beber água. Que diabo de judeu é tu que não sabe que eu sou samaritana, você não pode se comunicar comigo? Meu irmão, a mulher ficou irada. Aqui não diz, né? Ela gritou com Jesus, mas eu imagino que foi mais ou menos assim. Jesus disse, calma, minha senhora. Ó, se você soubesse quem eu sou, com quem você está falando, a pergunta era ao contrário. Se você soubesse quem está falando contigo, a pergunta era outra. Você que me pediria de beber. E olha que engraçado, né? Jesus, ele oferece para aquela mulher uma água viva. O que a mulher faz? Como nós fazemos. A gente olha para a racionalidade das coisas. Muitas vezes Deus fala conosco, nos dá sinais, nos apresenta um novo, e a gente fica, mas se, né? Você para sempre ali na dúvida. A mulher, quando Jesus oferece uma água viva para ela, ela olha para um lado, olha para o outro, olha para o poço e olha para a mão de Jesus e diz, ó, você não tem nada aí na sua mão, eu não estou vendo, né, aqui, mas não tem nada aí na sua mão para você pegar água aqui, só tem os meus utensílios. E a água mais próxima daqui é lá no Rio Jordão, 10 quilômetros. Se você não quiser ir para lá e quiser ir para o outro lado, é 300 quilômetros o mar Mediterrâneo. Da onde é que tu vai tirar essa água, homem? Aí Jesus, vamos lá, com calma, né? Vamos lá com calma, porque quando Deus fala com a gente as coisas sobrenaturais, a gente olha com natureza. Vamos lá de novo, minha senhora. Deixa eu te explicar. A água que eu der para você vai ser diferente dessa água aqui que você vê, dessa água que você bebe hoje em dia. Você bebe daqui a pouco e já está com sede. Inclusive, eu estou com sede também, por favor, alguém me traz água. Essa água que você bebe, passa. Ou seja, esse material, essa vida material aí, passa. Agora o que eu tenho para oferecer, obrigado meu amor. O que eu tenho para oferecer é uma água totalmente diferente. É uma água viva. E outra, parece doideira quando ele fala assim, é uma água que vai te encher e você vai virar fonte e vai derramar pela vida todinha. Partilha com teu irmão um pouco dessa palavra. Fala um pouco com ele sobre isso. E diz para ele que você está querendo essa água viva enquanto eu bebo água. Amém? A mulher olha para aquela expressão de Jesus e dizer de novo, está falando de água viva, onde é que vai tirar essa água, homem? O que Jesus agora tem que apelar? Tem que apelar para a realidade da vida daquela mulher. Tem que apelar para o que aquela mulher tem vivido. Ela diz assim, tá bom, já que você quer beber essa água só para não ter mais sede e ter que vir aqui no poço, e não entendeu muito bem a ideia, faz o seguinte,
vai lá na tua casa e traz teu marido aqui. O que ela diz? Pedi para vocês marcarem. O que ela diz? Não tenho marido. Aí Jesus, muito bem, descobri que você não tem marido, olha que interessante. Inclusive você teve 5, e esse que está contigo não é teu. Ele descobriu a condição de adultério daquela mulher. Veja que interessante, lá no versículo... Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 19, ela vai dizer assim, Senhor, olha que o discurso mudou. Era homem judeu, agora virou Senhor. Senhor, vejo que és profeta. Na Bíblia de vocês tem reticências, pontinhos. Parece, quando tem esses pontinhos, normalmente na gramática, o que é? É quando algum discurso ainda tem mais palavras adiante, né? Parece que eles discutiram alguma coisa a mais. E houve uma discussão tão complicada que lá no versículo 20, ela vai dizer assim: nossos pais adoraram nesse templo e disseram para a gente adorar neles também, nesse monte, quer dizer. Agora vocês, judeus, estão dizendo para mim, que sou samaritana, que eu tenho que adorar no templo, lá em Jerusalém, onde eu não sou aceita. É isso mesmo. Olha, eu quero que vocês entendam o que ela quis dizer com isso, porque parece meio quebrado, né? Parece que quebrou aí a conversa deles dois. Ela está dizendo o seguinte, ela está tentando justificar a situação dela. Qual foi a palavra que Jesus falou com ela, disse antes? Disse assim: eu sei que você teve 5 maridos, você está com um agora. Qual a justificativa da mulher? Ela faz diferente de Davi. Quando o rei Davi, escuta do profeta Natan que ele pecou, eles fica com o coração contrito e se derrama em Deus. O que essa mulher faz? O contrário. Olha, mas não é culpa minha não. Eu tenho 5 maridos. É por causa de vocês, judeus. É porque vocês nos afastaram de Deus. É porque vocês não deixam que nós nos aproximemos do Senhor. Aí Jesus diz: ah, meu Pai do céu, como é difícil para essa mulher entender. Agora vamos fazer o seguinte. Vou explicar para você uma coisa que não vai mais ser justificativa para você viver uma vida promíscua. Não vai. Se você escolher, é escolha sua. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Pai é Espírito. Deus é Espírito. Você não precisa subir um monte para adorá-lo. Você não precisa ir para Jerusalém para adorá-lo. Você não precisa ir para Canto A para adorá-lo. Você não precisa ir para Canto B adorá-lo. Você pode adorá-lo no seu quarto. Você pode adorá-lo na sua casa. Você pode adorar o Senhor o dia inteiro. Não existe limitação na relação entre mim e Deus, entre você e Deus. Não existe. Se tem, é culpa minha, é culpa sua. Ela está dizendo isso. Ela está dizendo isso. Ele está dizendo isso para aquela mulher. Se você não está adorando a Deus, não é culpa de ninguém, é sua. Se você está vivendo a promiscuidade e tentando justificar porque não se encontra com Deus, não é problema de Deus. É um problema seu. Aquela mulher entende naquele momento. Quando ela escuta aquela palavra, ela diz: espera aí, eu posso adorar a Deus na minha casa? Eu posso me encontrar com Deus em qualquer lugar, num acampamento? Jesus diz: pode. Você pode se encontrar com Deus nesses momentos que você acha que Deus não está. Olha, meu irmão,
no dia em que você pensou que você tinha sido abandonado por Deus, no dia que você pensou que Deus não estava lá com você, naquele dia de sofrimento, naquele dia que você perdeu um ente querido, naquele dia que você estava numa depressão desgraçada, naquele dia que vocês, casais, pecaram juntos e saíram com o coração arrependido e dolorido. Olha só, Deus estava lá do lado de vocês. Deus estava junto de você. Vocês conseguem entender? Conseguem entender essa facilidade do acesso que eu e você temos ao Pai? Da facilidade que nós temos para ter um encontro com Jesus? Basta o quê, meu irmão? Eu querer. Está no meu querer. Porque não existe barreira de lá para cá, de Deus para nós. Existe barreira de nós para Deus, somente. Eu quero que nessa manhã nós possamos sair dessa realidade, primeiro, dessa racionalidade. Eu quero encontrar Deus em momentos específicos. Se eu pequei, se eu errei, se eu me desencontrei de Deus, é porque a paz e bem não me ajudou, é porque a paz e bem não me acolheu, a igreja não me acolheu, o padre é ruim, a freira é ruim, o irmão é ruim. Tudo é problema dos outros, não meu. Que é isso, meu povo? Nós temos que assumir o controle da nossa vida para que nós possamos entregá-lo na mão de Deus. Porque quando a gente não tem esse encontro com Deus, a gente deixa a nossa vida largada. A nossa vida está largada, boiando. Eu peço agora que você possa ficar em pé nesse momento. Eu acho que tudo que eu disser a mais aqui vai ser humano demais. Deve ser lá na mesa. Eu quero que você viva agora essa experiência desse encontro com o Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas nesse acampamento nós temos vivido uma experiência só. Uma experiência de encontro. Vocês perceberam já? Vocês perceberam isso? Estamos vivendo um encontro com Deus, um reencontro com Deus, um reconectar-se com Deus, não é isso? Ontem a Jaqueline nos ensinava e nos encaminhava ao Pai, nos ensinava como nos encontrar com o Pai. E hoje nós estamos nessa experiência da Samaritana, desse encontro com o Cristo. E olha, meus irmãos, na nossa leitura, nós, lá no finalzinho, o que aquela mulher faz? Qual a atitude daquela mulher quando descobre que pode se encontrar com o Senhor, inclusive acabou de se encontrar com Ele? A atitude dela a gente marcou na nossa Bíblia, né? Ela deixou o seu cântaro. Deixou o seu... O que é deixar seu cântaro? Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós lidamos com várias situações de gente largando coisas para seguir Jesus. É Pedro e André largando suas redes. João também está largando suas redes. Os discípulos todos largando suas redes. Essa mulher larga o cântaro. Eu quero que você agora feche seus olhos nesse momento. Fecha teus olhos e vai procurando na sua memória aquilo que tem sido esse peso que você tem carregado. O que tem sido o seu cântaro, o que tem sido a sua rede, o que tem sido a sua vida velha. Ora, o Senhor me revela de uma realidade cruel que tem assolado a nossa juventude. Nesses tempos pós-pandemia, nossos jovens se viciaram em pornografia. Entrega isso agora diante do Senhor.
Entrega isso agora diante de Jesus. Entrega a sua pornografia. Você, casal, vocês que estão vivendo uma vida promíscua, vocês que estão, quando estão a sós, não conseguem viver a castidade, vão entregando isso agora nesse momento. Entreguem a sua castidade, entreguem a pureza do coração de vocês. Vai entregando também a relação com seus pais. Essa relação que muitas vezes parece dificultar esse encontro com Jesus. Vai entregando, meu irmão, vai entregando esses fardos, esses pesos, essas coisas que vão te impedindo de encontrar-se com Jesus. Não tem medo, meu irmão, não tem medo de largar o teu cântaro, não tem medo de largar a tua rede, não tem medo de largar essa vida velha. Com essa canção eu quero que nós possamos viver essa experiência do encontro. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti, só em ti minha alma achou descanso. Só em ti, pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti, pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti, pois só em ti eu pude respirar. Ergue teus braços agora, meu irmão, como se você tivesse largado esse cântaro. O meu coração deseja te encontrar como a terra anseia pela chuva. Vem me saciar, Senhor, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, Senhor, e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, Jesus, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Se você não ora em línguas, vai dizendo Jesus, vai repetindo Jesus, 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 e pede esse dom sobre sua vida, porque essa água viva é também o Espírito Santo que se derrama sobre ti. Vem, Senhor, derrama-te sobre nós. O Senhor me mostra que você tem lembrado de muitos dos seus irmãos que não estão nesse acampamento, que vieram para outros acampamentos, que estiveram aqui nesses momentos, vivendo essa experiência, e hoje você vê a vida deles e vê que eles estão perdidos. Eles se perderam desse encontro, eles se deslocaram. Vai colocando esse irmão agora na oração também, essa pessoa que você lembra. Vai colocando, meu irmão.
todos esses jovens que um dia viveram essa experiência de encontro com o Senhor e hoje estão aí perdidas. Vai colocando. Somente em Ti, somente em Ti construirei a minha casa. a minha casa. Somente em Ti, somente em Ti colocarei minha esperança. somente em Ti, Jesus. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti, somente em Ti colocarei minha esperança. só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. pois só em Ti, Pois só em Ti eu pude, pude respirar. pois só em Ti, Pois só em Ti minha alma, achou descanso. pois só em Ti, Pois só em Ti eu pude. respirar. Viva esse encontro, meu irmão, viva esse encontro agora, viva! E o meu corpo deseja te encontrar como a terra seca, como a terra seca. anseia, Anseia pela chuva. vem me saciar, Vem me saciar. pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Eu quero ouvir a voz de vocês, quero ouvir a voz de vocês, de meu coração, meu coração. Isso, vai desejando, anseia, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Ai, Senhor, nós te pedimos essa água viva. Te pedimos essa água viva, Senhor, porque aqui está a nossa terra seca, Senhor, nosso coração está ressequido. Por isso, Senhor, que muitas vezes a palavra que é jogada, que é semeada em nosso coração, não dá frutos, Senhor. Por isso que não cresce em nós a vontade de te buscar, porque nosso coração está seco. Mas, Senhor Jesus, eu te peço agora nessa noite, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, derrama essa água viva, inunda o nosso ser. Ora, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem está cheio, quem está transbordando, é como a experiência daquela mulher que enche um balde de água num poço e vai levando, e vai levando. Sabe o que acontece no caminho? Fica o rastro, fica ali o rastro da água, fica ali o caminho que aquela pessoa percorreu. O Senhor vem pedir de você a experiência desse encontro com Jesus, para que outras pessoas possam viver esse mesmo encontro. Outras pessoas precisam viver esse encontro, meus irmãos. Esse lugar aqui era para estar cheio, não é? Esse lugar era para estar cheio, esse lugar era para estar cheio. E essa experiência que nós queremos viver, a experiência, Senhor, de deixar rastro, de deixar o nosso rastro diante do mundo, o nosso testemunho diante do mundo. Para buscar água no poço, para matar a sede e cumprir com as necessidades da casa, a mulher se deslocou da casa dela até o poço. E nós estamos aqui agora com a fonte de água viva.
aquele que vai te dar de beber e você nunca mais sentirá sede. Saia do seu lugar agora, que não fique ninguém onde está. Ninguém. Venha beber desta água. O Senhor quer matar essa sede do seu coração. O Senhor quer ocupar esse lugar vazio que você tem. Aquilo que você já tentou curar em todas as terapias e nunca conseguiu. Aquelas dores que você já foi em todos os médicos e nunca conseguiu curar. O Senhor quer saciar essa sede que você tem. E a palavra de Deus vem nos dizer sempre, vem nos pedir essa experiência de busca. Por isso, aplaude o Senhor. Ele está em nosso meio.